Se não tiver um impeachment do Moraes, o STF vai decidir, ou o TSE vai decidir a eleição de novo. E eu não estou falando de urna, hein? Eu quero deixar bem claro. Eu não chego perto dessa miséria desse assunto. Eu estou falando que em 2022 o TSE fraudou as eleições da seguinte maneira. A lei eleitoral está explícita. O TSE só pode fazer resolução regulamentando o processo eleitoral até o dia 5 de março do ano da eleição. Depois disso não pode, é proibido. Tá escrito. Aí ele fez a resolução de 20 de outubro de 2022, 7 meses e meio depois do fim do prazo legal. E aquela resolução pautou todo o processo eleitoral presidencial de 2022. Fraude! Por que ninguém nunca me prendeu por conta disso? Porque está escrito. Eles deram azar de estar escrito na lei a data. Então não tem princípio. O princípio da tonga, da mironga, do cabuletê levou à necessidade de uma resolução extemporânea e institucional e seccional. Não. Tá lá, tá escrito. O azar é que tá escrito na lei a data. Então ninguém comenta. Porque quando você não tem o que falar, é melhor ficar quieto mesmo. Porque você desacredita aquele que está falando, ele passa por louco. Foi fraude. Se o processo eleitoral foi regulado e como foi, a gente viu no X-Files, com as ordens de enquadramento de agentes, de atores no cenário da campanha, com base no decreto de 20 de outubro de 2022, 7 meses e meio depois do prazo final da lei. Então foi fraudado. Então o TSE escolheu quem foi o presidente, independentemente da urna. E nem vou chegar a pé da urna. Ele escolheu como? Ele criou tantas situações, partindo do pressuposto que a urna é inviolável, ele criou tantas situações desfavoráveis ao Bolsonaro que ele encaminhou os votos ao Lula, através da resolução ilegal, 7 meses e meio. Então, o TSE ele vai coordenar a campanha de novo. Se não fizer nada com o Moraes, é o TSE que decide a campanha de presidente. Mas ele não está falando, vai aparecer o Cássio Nunes Marques, vai ser o presidente do TSE. Não sei qual é a do Cássio Nunes. Qual é a do Cássio Nunes? Tu acha que ter tirado o Nicolas Ferreira do ar prejudicou o Bolsonaro? 65 milhões de pessoas tudo prejudicou passaram pelo Instagram de Nicolas Ferreira nos 2 meses que antecederam as eleições. Tudo prejudicou o Bolsonaro. O TSE prejudicou, o TSE direcionou a eleição. Eu não estou falando que manipulou a urna, não. Ele manipulou o eleitor. O TSE manipulou o eleitor através da resolução de 20 de outubro de 2022. Como é que as pesquisas erram tanto? Por que as pesquisas erram tanto, Pavinato? Tu acha que é manipulado? Para que serve pesquisa? Para limpar o cu. Aí você fala o seguinte, o jornal, ele dá prejuízo. Ninguém vende com a internet, os jornais estão falindo, etc e tal. Agora, é engraçado como os jornais têm institutos de pesquisa. E os partidos políticos têm instituto de pesquisa. Para que serve a pesquisa? Para direcionar voto. Você não tem espontaneidade. O cara que é eleitor da Marina do Novo aqui em São Paulo. Marina Helena. Da Marina. Você é eleitor da Marina. Você gosta da Marina, você gosta das ideias da Marina. Aí chega uma pesquisa, desanima, você já não vota nela. Que você fica com medo que o outro ganhe, então você vai votar no outro para não deixar o outro ganhar. Voto útil. A pesquisa não serve para nada na democracia. E é óbvio que é um instrumento de manipulação, como a mídia é um instrumento de manipulação. Pode estar exato. Com que nem as pesquisas do Datafolha. Exatamente na margem de erro de 100 pontos para mais, 100 pontos para menos. 100 pontos. 100 pontos percentuais para mais, 100 pontos percentuais para menos. Quem tu acha que vence em São Paulo? Eu acho que o Nunes, pelas bolsas de aposta. Tu acha melhor ver bolsa de aposta ou ver pesquisa? Bolsa de aposta porque tem dinheiro envolvido. É a parte mais sensível. Quem vence o Trump ou a Kamala Harris? Essa é uma pergunta difícil. Eu achava que era o Trump até um mês atrás. Até as suas casas de aposta virarem. É. As casas de apostas viraram. Que é muita grana, velho, que rola ali.
Quais foram as maiores... E eu não tô por dentro do dia a dia, sabe? Como eu não sou jornalista lá, eu trouxe pro Trump lá. Então aqui eu não posso torcer. Acho que isso pode mudar um pouco, a vitória do Trump pode mudar um pouco sem o cenário, dúvida nenhuma. cenário político no Brasil? A gente tá rogando para Deus. A gente tem que rogar para os deputados e senadores. Funciona? Não. Então a gente tá rogando para alguma sanção internacional, algum embate. Porque você imagina o Alexandre de Moraes não poder ir nos apartamentos dele em Miami, se tiver. Você imagina? Eu não sei, imagino que tenha. Imagina o Barroso não poder dar palestrinha em Harvard. É a morte. Eles vão virar igual ministro do Supremo da Venezuela. Ninguém quer. Ah, tem palestrinha em Madrid. Quem que quer ouvir juiz supremo de ditadura? O que tu acha da Tabata Amaral, Pavina? Chata. É a chatinha de Harvard, que nem diz o A Passar? chatinha de Harvard. Ah, tá. É o seguinte. Eu não tenho vocação para ser político. Eu tenho vocação para falar de política, mas para ser não. Porque para você falar algo, acusar o outro, você tem que estar muito tranquilo da tua vida. Tem que estar muito tranquilo da tua vida. Agora eu entendo quando o Silvio Almeida, o taradão do Planalto, quando o Silvio Almeida chegou para ele a denúncia do abuso sexual no Marajó, e ele começou a ir atrás para punir quem denunciou e não vê o abuso sexual, agora eu entendo. Porque para ele denunciar o abuso sexual, ele tem que ser uma pessoa contra o abuso sexual. Aí a Tabata, para ela chegar no Ricardo Nunes e pôr o dedo para falar mal da creche, primeiro ela tinha que pôr o dedo na cara do marido dela. Porque tem um esquema de creche no Recife que é uma coisa muito louca, meu irmão. Existem 2 fundos setoriais para creche no Recife que a prefeitura recebe, aí ela repassa para creches privadas de acordo com o número de crianças. Aí você vai em barracão de zinco, palafita, tem lona com creche de criança. Tem umas creches que você olha, é chão de terra batida. Ganha 2 milhões da prefeitura. Mas ninguém vê, porque o Ministério Público não se sabe, porque o Ministério Público decide o que ele quer investigar ou não, e no caso ele não vai investigar. Mas que essas creches estão lá, é só ir lá e ver. Que elas ganham o dinheiro desses fundos, elas ganham, é só ir lá e ver. Então ela vem cagar regra no Ricardo Nunes. Primeiro ela precisa falar, pô, amorzinho, vamos fazer direitinho, porque como é que eu posso ser a primeira aluna de Harvard com você me fazendo isso? Aí ele deve ser meio coronel, né? Deve fazer assim, né? Porcina, tchá, tchá. Porque você vê, o Brasil é tudo isso, é uma dinastia Campos. Dinastia Flávio Dino. Flávio Dino é de uma dinastia. Tá tudo dinastia, bicho.